trouxe esse argumento para a reunião, juntamente com a comissão eleitoral. Ele simplesmente chegou no dia da eleição, orientou aos seus mesários da mesa que levassem esses carimbos, né? Cada um com a sua numeração, para cada um estar na sua urna, e que carimbassem ali os votos, as cédulas. Como nós tivemos aqui, logo no início da manhã, o mesário que estava, o presidente de mesa que estava na urna do Ser Toledo, identificou essa cédula, né, que ela foi marcada pelo carimbo, e onde imediatamente recorreu à comissão eleitoral, falando sobre o caso ocorrido. Nós entendemos que isso é uma marcação. O próprio juiz, no decorrer do dia, decidiu que era proibido qualquer tipo de marcação nas cédulas, e nós recolhemos essa cédula até para que já pudéssemos posteriormente estar peticionando no processo. Logo em seguida, nós pedimos ao advogado que ele solicitasse que nenhum dos mesários, né, porque nós já percebemos que em todas as urnas que estavam nos comunicando, que estavam tentando carimbar essas urnas, e ele falou que imediatamente tinha repassado aos seus mesários que não iam mais aderir a essa questão, né, de marcar as cédulas, de fraudar cédulas ou de identificar as cédulas. E continuou-se a votação, tendo esse entendimento que não teriam mais urnas, nenhuma cédula marcada. Com o passar do dia, a urna que estava itinerante nos comunicou, por o período, acredito eu, das 11 horas, que ainda estava sendo marcada a cédula, aquela urna, na urna 14, que teve, se eu não estiver muito enganado, 49 votos. Isso. 49 votos. E todos eles foram marcados. Nós solicitamos que essa equipe, né, esse presidente de mesa, deslocasse até a delegacia para fazer a denúncia, afinal é uma fraude, né? Estão fraudando o processo eleitoral, e também, com a negativa do registro de queixa, pedi para que viessem para o Ser Toledo, para que fosse trocada essa urna e desse continuidade à votação sem o carimbo. Essa urna veio para o sindicato, foi trocada, e assim passou-se então continuou a votação naquele período. Ao final da tarde, pouco antes do término da votação, a Chapa 1 comunicou que em algumas, né, fez uma denúncia, pedindo inclusive a cassação, a anulação ou a retirada dos mesários que tinham fraudado o processo eleitoral, no entendimento que cada um teria aí condições de identificar o voto das pessoas que passaram. E aí também informaram para nós que algumas urnas teriam cédulas carimbadas dentro dela, né? Que lá no começo do dia, algumas cédulas foram carimbadas e colocadas, e nós não teríamos como identificar qual urna e quantas cédulas foram colocadas dentro dessas urnas. Terminado o processo eleitoral, a coleta de votos no dia, nós reunimos todas as urnas aqui no Ser Toledo e começamos a fazer uma reunião entre a comissão eleitoral para decidir o que íamos fazer com a denúncia feita pela Chapa 1 a respeito dos votos, né, que estariam sendo marcados. Após, né, nós trabalharmos e tentar entender o porquê das marcações, aí podemos dar até alguns modelos, né, que eu posso mostrar aqui para vocês, qual poderia ser uma das ideias. Por exemplo, pegamos a urna aqui, aí vai votar. Ele sabia certamente quem estava votando e aonde estava votando. O mesário poderia marcar da seguinte forma, deixa eu pegar um carimbo aqui, para vocês entenderem. Se ele, como ele já tinha identificado o servidor pelo local de trabalho, pelo telefone, feito pesquisa, e quando ele entendesse que aquele servidor votasse na Chapa 2, o carimbo poderia ser num formato, deixando o desenho em pé, por exemplo. Ou se ele identificasse que o voto fosse na Chapa 1, poderia colocar o carimbo deitado, num outro modelo. E assim identificar cada voto em cada servidor. Tendo essa premissa e essa ideia de fraude, nós optamos por não saber quantas urnas estariam quantas cédulas estariam depositadas dentro das urnas, das quais seriam marcadas ou não. Tendo em vista que essas cédulas poderiam trazer prejuízo se fossem anuladas,
ao processo eleitoral, porque não traria o sigilo do voto. Sendo assim, a comissão eleitoral votou por unanimidade dos integrantes, presidente, vice-presidente e secretário, que as eleições seriam anuladas. Na reunião ampla com as duas chapas, após comunicar a decisão, também tivemos o voto da chapa 1, que se absteve, até porque ele era quem estava fazendo a denúncia, né? Então, ele se absteve de votar. E a chapa 2 não concordou que anulasse a eleição, tendo em vista que ela acreditava que não teria nenhuma fraude. Mas, como vocês podem observar, era facilmente aqui de identificar o voto de cada servidor. O motivo pelo qual ainda nós não temos essa informação, se era para amanhã depois saber em quem votou, alguma perseguição assim, isso não tem como precisar, mas que os votos estavam sendo marcados e por isso nós decidimos anular a eleição e agora segue o processo e o rito do Estatuto do Sindicato, que a diretoria tem 30 dias após essa nossa decisão de anulação para chamar uma nova eleição. Então, eu acho que os esclarecimentos que nós tínhamos para passar o motivo da anulação das eleições foram esses, por isso que nós decidimos, então, pela anulação. Agora, dentro desse prazo em que será convocada uma nova eleição, os integrantes da Chapa 2 que estavam nessa disputa poderão se inscrever? Poderão ter novamente a possibilidade de participarem do pleito? Veja bem, essa agora já é uma decisão interna do Sertoledo, até porque a comissão ela termina seus trabalhos nesse momento. Né? A partir do momento que nós fomos nomeados e indicados para fazer um processo eleitoral que foi anulado, então o nosso trabalho aqui se terminou aqui. O que vai acontecer? Vai se abrir uma nova assembleia para se chamar uma nova comissão e aí sim essa comissão vai deliberar quem tem esse direito ao voto. Provavelmente, eu acredito que o sindicato tenha dispositivos internos, né, para a questão de comissão de ética, enfim, saber como que vai se tratar ou como se vai dar encaminhamento a essas pessoas que macularam aí o processo eleitoral.